Revelado. Um milionário que se disfarçou como segurança em um ato surpreendente e transformador. João, um homem de 40 anos que exibia uma vida de contos de fadas, estava sufocando em sua própria fortuna. Dentro da mansão reluzente, cercado por luxo e festas extravagantes, ele olhava nos espelhos e só via solidão. O riso das pessoas à sua volta soava como um eco distante, um lamento silenciado por tanto dinheiro. Mas uma inquietação o esmagava como uma nuvem escura, o vazio que inundava seu coração não se apagava com joias ou carros de luxo. A busca por um novo começo levou a uma ideia audaciosa, disfarçar-se de segurança em um evento de gala de elite no coração da cidade. Quando chegou ao hotel, seus olhos foram capturados pela opulência, candelabros de cristal pendiam do teto como estrelas distantes, e a música suave envolvia os convidados vestidos em trajes luxuosos. Mas João, em seu uniforme de segurança, sentiu-se pequeno, uma sombra perdida em meio a tanto brilho. Enquanto segurava a barra de um copo de vidro, ele observava pessoas rindo e dançando, alheias à brutalidade da vida que ele tinha deixado para trás. Uma cena o paralisou. Um garçom, da periferia, bom e prestativo, sofria com olhares desumanizadores, comentários depreciativos que voavam em meio à festa. E foi nesse momento que Ana entrou em sua vida. Ela não tinha traje de gala, mas a força emanava de seu ser. Veio ao evento para apoiar a irmã, uma recepcionista do hotel, e em seus olhos havia um brilho que iluminava mesmo o ambiente mais glamouroso. Quando começaram a conversar, João se viu arrebatado pelas histórias de Ana, que contava sobre suas lutas diárias, o medo de não ter o que oferecer aos filhos, as portas que se fechavam por causa de sua origem. Cada palavra dela era como um soco no estômago, como se ele estivesse realmente acordando para a injustiça que sempre ignorou em sua bolha de milionário. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada frase de Ana, João sentia um turbilhão dentro de si. Era como se uma porta tivesse se aberto em sua alma, revelando um mundo que ele havia evitado encarar. O riso vazio dos ricos e bem-sucedidos contrastava brutalmente com a determinação de Ana. Ela não se deixava vencer, pois sempre havia esperança, mesmo em meio ao caos. No clímax de suas conversas, algo se quebrou dentro dele. Ele percebeu que sua vida de luxos era apenas uma capa, um papel que ele desempenhava com maestria, mas que o impedia de viver genuinamente. Enquanto a festa girava ao seu redor, João se viu em um impasse. O que ele faria agora, sabendo que havia tanta desigualdade à sua frente e tantas vidas esperando por ajuda? Olhando para Ana, que ainda mantinha a esperança viva em seu olhar, ele soube que a resposta deveria vir daquela noite. Mas teria coragem de abandonar sua vida de superficialidades em busca de algo maior? João respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que se formava em seu peito. Ana, com seu olhar intenso e acolhedor, o puxava para um caminho desconhecido. As vozes ao redor começaram a se esvair, como se ele estivesse em um mundo à parte, onde apenas os dois existissem. Você não tem ideia do quanto sua vida pode impactar as pessoas, disse Ana, com um sorriso que iluminaria a noite mais escura. Cada gesto conta, sabe? Mesmo os pequenos. Aquelas palavras foram como um bálsamo em sua alma confusa. Ele queria acreditar que ainda havia tempo para mudar, que ainda poderia fazer algo significativo. Mas como? O peso da sua antiga vida o esmagava. Um sentimento de impotência o envolveu. Ele havia construído um mundo onde parecia impossível quebrar as correntes que o prendiam a ele. Enquanto os convidados continuavam sua dança, João se afastou um pouco, buscando um canto mais tranquilo. O barulho já havia se tornado um balido distante, e ele se viu em uma reflexão profunda. Fechou os olhos, tentando escutar sua própria voz, mas tudo o que ouvia era a definição de sucesso que sempre o acompanhará: riqueza, poder, status. Olha, eu sei que não é fácil.
Ana interrompeu seus pensamentos ao chegar ao seu lado. Mas você pode fazer a diferença. Ele a ouviu atentamente, o coração disparando. O rosto de Ana era o retrato de quem não desiste. Ela vivia a luta, não apenas falava sobre ela. E foi nesse instante que uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele poderia usar sua influência, seus recursos. Poderia ajudar. A imagem do garçom sendo menosprezado flashou em sua mente novamente. Você acha que as pessoas acreditariam em mim? Respondeu, a voz mal saindo. Vindo de onde vim? Não importa de onde você veio, e sim para onde deseja ir, respondeu Ana, firme. As palavras dela ecoavam, reverberando como um mantra que tentava convencê-lo a deixar o medo de lado. Ele sentiu um peso nas costas, mas esse peso agora parecia mais leve. Era a esperança que começava a florescer dentro dele. Com um gesto decidido, João virou-se para ela. E se, em vez de disfarces, eu me mostrasse como realmente sou? Ana sorriu, e ele sentiu um calor no coração. Precisamos de pessoas dispostas a olhar além dos rótulos, disse ela, de forma empolgada. Você tem a chance de fazer história. Ele concordou, um novo propósito se formando. Falar com aquela jovem inspiradora o fez perceber que o simples ato de ser genuíno poderia abrir portas. Seria um primeiro passo. Ainda assim, a realidade de sua vida não desaparecera. Como engajar aqueles que sempre estiveram em sua bolha? Como se tornaria uma ponte e não um muro? No fundo, João sabia que essa jornada não seria fácil. O que ele estava prestes a fazer poderia transformar tudo ao seu redor, mas e se ninguém o conseguisse levar a sério? Um frio na barriga o acompanhou. Os olhos de Ana brilhavam, perspicazes e esperançosos, enquanto ele pensava em sua decisão. Ele finalmente respirou fundo e olhou nos olhos dela, disposto a ir além do que imaginara. A festa ao fundo parecia ter se apagado, mas uma chama começava a crescer dentro dele. Quando a música finalmente cessou e as vozes se tornaram sussurros, João sabia que o momento da verdade se aproximava. Com a voz firme e o olhar determinado, ele começou a se mover na direção do palco. O que diria naquele microfone? Seria suficiente? A dúvida e a expectativa se misturavam enquanto o chão tremia sob seus pés, e Ana o acompanhava, dando-lhe coragem. O que o esperava depois da revelação que estava prestes a fazer? João subiu ao palco com um misto de ansiedade e determinação. A expectativa no ar era palpável, e cada passo que dava parecia ecoar mais alto em seus ouvidos. Ele podia ver os rostos dos convidados, algumas expressões curiosas, outras céticas. Todos pareciam esperar por algo, mas o que seria? Ele mesmo não tinha certeza. Quando chegou ao microfone, hesitou por um instante. O brilho dos holofotes ofuscava, e a plateia se mantinha em um silêncio tenso. Os olhos de Ana ainda o fitavam, cheios de suporte e incentivo. Aquilo lhe deu coragem. Boa noite a todos, começou, a voz falhando, mas ele respirou fundo, buscando aquele novo propósito que havia despertado. Eu sou João. Após algumas palavras iniciais, ele decidiu ser honesto. Quero compartilhar algo que eu venho escondendo, e talvez vocês não acreditem, mas é verdade. Não sou apenas um milionário. Antes de tudo isso, eu era apenas um jovem com sonhos, que vivia na periferia da cidade. Naquele momento, um murmúrio percorreu a plateia. Ele viu rostos se virando, alguns sussurrando. João não se importou. Ele continuou, liberando a história que carregava há tantos anos, lembrando cada dor, cada luta que enfrentou. Ele falou do garçom desprezado, da avareza e da superficialidade que o cercava. Palavras de raiva e vergonha brotaram de seu coração. A parte mais difícil foi confessar que, no fundo, ele próprio havia desprezado aqueles de quem vinha. Eu usei o dinheiro para me afastar da vida que levei, mas a verdade é que sempre estive com medo. Medo de aproximar-me das minhas raízes. Medo do que pensariam se soubessem que pareço o que sempre detestei, ele respirou, sentindo suas mãos tremendo. Mas hoje, aqui, eu quero fazer algo diferente. Os murmúrios aumentaram. Algumas pessoas pareciam perplexas, outras apreensivas. Quero fazer a diferença,
E não apenas para mim mesmo, disse ele, agora com uma convicção renovada. Estou aqui para me conectar com aqueles que ainda lutam diariamente, que enfrentam situações que eu conheço bem. Eu não posso mais ignorar isso. Um silêncio pesado dominou o ambiente, e aqueles rostos começam a mudar. Algumas expressões de descrença se dissolveram. Ele viu um brilho de esperança nos olhos de Ana, que agora estava em pé, apoiando suas palavras com um olhar que dizia: vá em frente. O mais impactante estava por vir. João fez uma proposta audaciosa. Estou iniciando uma fundação para apoiar jovens de comunidades marginalizadas. Quero que eles tenham novas oportunidades. Quero ser um mentor, um recurso. E convido vocês, todos aqui presentes, a se juntarem a mim nesta empreitada. A plateia ficou em choque. Ele percebeu que o que acabará de compartilhar poderia ser a centelha para algo grandioso. A compaixão e a determinação no ar eram quase palpáveis. Mas e se ninguém o ouvisse? E se sua antiga vida o seguisse, enredando sua nova visão? Ele se viu cercado por perguntas que ecoavam em sua mente. E se as pessoas o vissem apenas como um milionário egoísta? Como poderia mostrar a verdadeira mudança? Ele olhou para Ana em busca de conforto, mas encontrou apenas encorajamento. E então a sala começou a aplaudir. Um aplauso hesitante no começo, mas que aos poucos se tornou ensurdecedor. Isso é só o começo. Os olhos de João brilhavam, e seu coração batia mais forte. O que ele havia iniciado naquela noite era muito maior do que ele poderia imaginar. Mas, assim que a empolgação envolveu o espaço, uma mensagem apareceu em sua mente. Alguém, do fundo da sala, poderia ter a resposta que ele não esperava. Como isso mudaria seus planos? A dúvida crescia. O que mais estava por vir? O aplauso ainda ecoava na sala, mas João sentiu um frio na barriga. Podia perceber cada olhar se voltando para ele, as expressões variando entre admiração e dúvida. No fundo da plateia, uma figura se destacou. Um homem deitado na primeira fileira, seu rosto coberto por uma capa escura, tinha os olhos fixos em João de uma maneira que ele não conseguia descrever. A intensidade daquele olhar o deixou inquieto. Quem é ele? Pensou João, a voz na sua mente competindo com o barulho do aplauso. O homem parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Deve ser apenas a ansiedade, até tentou se convencer. Depois de um tempo, o aplauso se dissipou lentamente, e o silêncio tomou conta novamente. João manteve a respiração calma enquanto olhava para a plateia, sentindo uma conexão crescente com cada pessoa que ali estava. Aquela era a chance de mudar não apenas a sua vida, mas vidas que precisavam de apoio e quentura. Agora, que horas são? Perguntou ao público, quebrando um pouco o clima sério. Risos ecoaram na sala, o que aliviou um pouco a tensão crescente em seu peito. Então, decidiu que era hora de agir. Ele se postou mais firme. Quero convidar todos aqui, mais que aplaudir, a se juntarem a mim. Vamos criar essa fundação juntos. Não vai ser fácil, mas a transformação que buscamos só começa se tivermos coragem. Se você se preocupa com o futuro dos jovens da nossa cidade, eu peço sinceramente, me ajude. Ele viu Ana, com olhos brilhantes, erguer a mão. Eu quero! Gritou. A plateia acompanhou, alguns levantando as mãos em apoio à ideia. Mas aquele homem lá no fundo parecia mais distante, como se estivesse sentado sobre uma barreira invisível. Não era só uma questão de dúvida, havia um peso no olhar que poderia ignorar. E se aquela figura carregasse a resposta para o que poderia dar errado? O que ele não sabia era que o homem levantou-se devagar, caminhando em direção ao palco. O coração de João acelerou. O que ele poderia querer? João não sabia se deveria estar nervoso ou preparado, mas foi isso que mais despertou nele uma força interior. Esperem! Gritou o homem, sua voz profunda calmamente cortando o murmúrio da plateia. Todos viraram a atenção para ele, e João sentiu o suor escorregar pela sua nuca. Me chamo Roberto. E venho de uma comunidade que não é vista por muitos. Eu vi o que você falou, João. Mas posso te garantir que palavras não bastam, ele hesitou,
como que pesando cada sílaba. A comunidade precisa de ações. E eu sei o que você realmente quer fazer. O problema é que há muito em jogo. A tensão na sala se intensificou. João estava paralisado, seu raciocínio girando a 1000 por hora. Ele sabia que precisava agir, mas como responder àquele homem? O que ele queria dizer? Era uma oportunidade de redimir-se, de finalmente fazer a verdade prevalecer, mas e se as promessas não fossem suficientes? O que você não sabe é que você pode ser apenas mais um milionário que se compadece. Roberto continuou, desafiando João. O que te move, de verdade? O que vai fazer você se apegar às suas raízes e não soltar? A plateia estava em suspense, cada um retorcendo as mãos, em expectativa. A cada palavra do homem, João se sentia mais exposto. Era um convite ao coração dele, uma pergunta para a alma. E ele sabia que a resposta não era simples. Então vamos descobrir juntos. A determinação tomou conta das palavras de João, e um novo caminho começou a se desenhar diante dele, mas a incerteza pairava no ar, suspensa. Como ele poderia se conectar com o homem à sua frente? E o que isso significaria para a sua jornada? Essa história estava apenas começando, e a verdade que buscava seria revelada muito em breve. João respirou fundo, sentindo a expectativa pulsar ao redor dele como um mar revolto. O olhar de Roberto era implacável, e isso trouxe uma estranha mistura de medo e determinação. Ele não queria ser apenas mais um rosto entre a multidão, um homem que falava bonito e não cumpria com seus compromissos. Precisava mostrar que as palavras tinham poder. O que eu quero, Roberto, é fazer a diferença. A voz dele ecoou firme. Eu não sou só um milionário. Eu sou um sonhador, como muitos que estão aqui. Cada um de nós tem uma história, um motivo que nos traz até este momento. E eu quero ouvir a sua. A plateia começou a murmurar novamente, as reações se espalhando como fogo em palha seca. Algumas pessoas concordavam com a cabeça, outras sussurravam entre si. Roberto permaneceu em pé, os olhos intensos, como se medisse João de maneira incisiva. Então ouça, João. Desafiou Roberto, dando um passo à frente. Eu quero que você entenda o que significa realmente ajudar. Não é apenas sobre dar dinheiro ou fazer promessas vazias. É entender as histórias que estão por trás de cada rosto que você vê ao seu redor. Você quer fazer a diferença, então comece a perguntar, quem são as pessoas que realmente precisam de você? João olhou para a plateia, e os rostos começavam a se tornar mais do que apenas figuras anônimas. Ele viu um jovem que lutava contra a dependência, uma mãe solteira que se esforçava para criar 2 filhos sozinha, um idoso que não tinha ninguém para cuidar dele. Ele já tinha estado tão preocupado em se mostrar forte, em reafirmar suas intenções, que se esqueceu do mais importante, a conexão humana. Você tem razão, Roberto, disse João, sua voz agora mais suave, quase como uma confissão. É fácil se perder no meio de cifras e consultas. O que eu quero é ouvir. Vou começar por você. Que história você tem para contar? O homem hesitou. Era evidente que estava pesando as consequências de abrir seu coração. O silêncio da sala tinha um peso palpável, enquanto todos esperavam. A minha história? Roberto começou, olhando fundo nos olhos de João, como se fosse uma ponte entre mundos. Eu cresci em uma comunidade onde o crime era mais comum que o amor. Para nós, cada dia era uma luta. Eu me pergunto, quantos mais têm que passar pelo que eu passei? O tom de sua voz era mais suave agora, e João notou que havia uma força na vulnerabilidade de Roberto. Ele não era um espectador distante, mas parte de uma realidade que clamava por mudança. Eu decidi que não queria ser uma estatística. Lutei, eduquei-me e, mesmo assim, muitos dos meus amigos de infância não tiveram a mesma sorte. A dor na voz de Roberto era quase palpável, e ao ouvir, João se viu paralisado pela empatia. O que você precisa, Roberto? João sentiu um novo ímpeto de determinação. Diga-me, e eu farei o que estiver ao meu alcance. Nesse momento, algo mudou. O olhar de Roberto ganhou uma ligeira suavidade,
como se vissem João não apenas um homem de negócios, mas alguém disposto a aprender e lutar por ações reais. Precisamos de um espaço. Um lugar onde jovens possam sonhar, se articular e literalmente ter um futuro. Você pode nos ajudar a erguer isso? A pergunta foi direta e envolta em esperança. João assentiu lentamente, a ideia ecoando dentro dele como uma canção antiga. Estava prestes a embarcar em uma jornada mais profunda, mais desafiadora do que imaginara. Um passo à frente que exigiria dele mais do que dinheiro, exigiria seu empenho total e coração. A plateia estava em silêncio, mas cada olhar tinha um brilho diferente agora. As faces que antes se mostraram céticas pareciam agora iluminadas por uma nova faísca de fé. O que era um sonho distante começava a se concretizar em uma realidade palpável. E, no fundo da sala, algo começou a acontecer. O homem de capa escura, que antes parecia distante, agora caminhava lentamente mais para frente. Foi nesse momento que João percebeu que a história dele também estava entrelaçada com a de Roberto e, possivelmente, a de muitos outros. Certo. Então vamos fazer acontecer, disse João, determinado. Mas, ao mesmo tempo que as palavras saíam de sua boca, sentiu uma leve inquietação. Se o homem tivesse vindo até ali, qual seria o seu verdadeiro papel nessa história? A plateia explodiu em aplausos, mas algo em seu peito vinha crescendo, uma espécie de antecipação, uma dúvida não resolvida pairava no ar. O que mais ele precisaria saber para que essa jornada fosse completa? E naquele momento, tudo parecia interligado, como fios de uma teia que ainda precisava ser descompactada. O homem de capa escura permanecia à vista, a presença dele parecia adicionar um peso novo ao ar durante aquele encontro que se tornava mais importante do que João havia imaginado. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e os olhares curiosos da plateia se voltaram também para ele, o que causou um leve arrepio na espinha de João. Quem é ele? Uma voz sussurrou entre os presentes, e a murmuração subiu como uma onda. Roberto, percebendo a mudança na atmosfera, cruzou os braços e olhou de volta para João, como se a resposta estivesse ao alcance da mão. A verdade, João, Roberto começou, é que não são só as histórias que precisamos ouvir. Às vezes, também é fundamental entender que nem tudo é o que parece. Esse homem, mesmo em seu silêncio, tem algo a dizer. A tensão aumentou, e o homem de capa avançou mais um passo. Sua expressão era serena, mas a determinação nos olhos revelava que ele estava ali por um motivo específico. Eu sou o Lucas, disse ele, quebrando o silêncio pesado. Sua voz era profunda, ressoando suavemente na sala. E eu não estou aqui apenas para observar. Sou um dos jovens que necessitam desse espaço que vocês estão se propondo a criar. João sentiu seu coração acelerar. Lucas não parecia apenas mais um qualquer, havia uma força evidente na sua fragilidade. Ele era a encarnação de todos os rostos que ele havia visto na plateia, todos os desafios que pesavam nos ombros daquela comunidade. Eu cresci sem apoio, continuou Lucas, seus olhos se fixando nos de João. Eu vi muitos amigos se perderem. É fácil para os que estão lá em cima falarem sobre mudança, sobre ajudar. Mas a realidade é diferente quando se está do outro lado. Você pode nos ajudar. Mas também precisa nos ouvir. Diante disso, João sentiu uma onda de responsabilidade pesada. Não eram só palavras e promessas, mas uma convocação direta ao seu coração. Então vamos começar, disse João, respirando fundo, sua mente agora fervilhando de ideias e planos. Ele pensava em como poderiam construir esse espaço que Roberto e Lucas tanto precisavam. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pulsava em sua mente, quase como um chamado urgente. O que você precisa de mim, Lucas? Num gesto que demonstrava confiança e vulnerabilidade, Lucas começou a contar sua história. Ele falava sobre os sonhos que tinha de ser artista, como a música era seu refúgio em meio ao caos, mas também expôs os sofrimentos de viver em uma comunidade onde oportunidades se tornavam raras. João percebeu que as vozes se entrelaçavam, não apenas as de Lucas e Roberto, mas de toda a plateia que agora escutava com atenção renovada. A música poderia ser o nosso meio! Exclamou João, os olhos brilhando à medida que a ideia tomava forma em sua mente.
Um lugar onde todos possam se expressar. Não apenas um espaço físico, mas um lar. Enquanto João falava, viu que a esperança começava a brilhar nos rostos cansados ao seu redor. Mesmo na escuridão, havia maneira de acender uma luz. Mas, antes que pudesse concluir o pensamento, Lucas interrompeu com uma expressão de preocupação. E se não tivermos recursos suficientes, João? Ele questionou com sinceridade. E se a luta for maior do que a gente imagina? Esse dilema cortou o ar. João balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos sombrios, mas uma semente de dúvida começou a florescer. Como ele poderia prometer um lar para tantos se não tivesse certeza de que conseguiria sustentá-lo? A plateia sussurrava entre si, seus olhares expectantes transbordando esperança, mas também medo. O caminho à frente era incerto. Enquanto isso, um novo eco se trouxe à mente de João, uma percepção crescente de que estava apenas no início de uma jornada que exigiria mais do que apenas boa vontade. Estamos apenas começando, afirmou ele, a determinação se solidificando enquanto olhava para todos os presentes. Mas ele sabia, mesmo antes de pronunciar as palavras, que seria um desafio maior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais viria pela frente? Essa pergunta dançava em seu pensamento, e a incerteza pairava no ar como um manto pesado. Ele respirou fundo mais uma vez, preparado para descobrir os próximos passos dessa missão que, sentia, seria algo muito mais profundo. Um forte desejo queimava dentro dele, mas o que isso exigiria dele? João olhou nos olhos de Lucas e viu ali não apenas um jovem à procura de um futuro, mas um símbolo de esperança. O peso da responsabilidade que havia sentido antes agora parecia adensar-se ainda mais, esculpindo cada vez mais a urgência daquela missão. Ele não podia falhar. Ele não queria falhar. Vamos nos reunir, disse João, a voz mais firme agora. Precisamos entender quais são as necessidades reais e o que podemos fazer juntos. Um encontro, um espaço onde todos possam falar, se expressar. A ideia começou a tomar forma antes mesmo de ser completamente articulada. Ele podia ver os rostos de outros jovens, incluindo os de Lucas e Roberto, brilhando com a possibilidade de algo novo. Mas, em seu coração, ainda havia dúvidas. O murmúrio na plateia crescia. Mais vozes começaram a se levantar, cada uma trazendo suas próprias histórias e seus próprios medos, mas também suas esperanças. João sentiu que a sala estava se transformando em um terreno fértil, onde cada palavra era uma semente. Até que uma mulher, com o olhar firme, levantou a mão e falou: e se a gente precisar de estrutura? De orientação? Como faremos para atrair a atenção de pessoas que possam nos apoiar? As palavras reverberaram na mente de João. Ele lembrava das suas próprias lutas para conseguir suporte em seus projetos. Não era fácil, e ele sabia que não seria diferente para aqueles que estavam ali. Precisaremos de aliás. Um mentor, talvez, começou João, mas Lucas interrompeu, um brilho atento nos olhos. Não precisamos de um salvador, João. Precisamos de nós mesmos. Temos habilidades, talentos. Como a música que eu falei, que pode unir. Não podemos esperar que alguém venha nos salvar. A sala silenciou por um instante. A força nas palavras de Lucas ressoou fortemente em todos, como se eles mesmos tivessem descoberto um pedaço de coragem que havia estado escondido. Concordo, Roberto, a voz cheia de convicção. Se começarmos a investir em nós mesmos, criaremos um movimento autêntico. Precisamos nos unir e compartilhar nossas experiências. Vamos nos apoiar, uns aos outros. João sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Ele enxergava agora que estava cercado por pessoas que, assim como ele, desejavam um futuro melhor. O que era uma ideia solitária agora se transformava em um coletivo vibrante, uma comunidade que ardia em busca de transformação. Então, que começamos a trabalhar? Perguntou João, preocupado em saber se o tempo ainda era amigo. Como vamos nos organizar? O diálogo fluiu, os jovens começando a discutir formatos, ideias e até mesmo planos de ação. A energia no ar crescendo, a cada riso, a cada história compartilhada. Entre eles, percebiam que estavam bem mais próximos do que imaginavam.
Finalmente, um velho homem, que até então permanecia em silêncio, se levantou. Todos os olhos se voltaram para ele. As intenções são louváveis, ele começou, a voz carregada de experiências. Mas não se esqueçam, em um mundo que parece malvado, vocês também precisarão ser realistas. A luta será constante, e vocês devem estar prontos para os desafios. As palavras dele eram como um puxão de orelha, tirando todos da euforia. A realidade mais dura estava prestes a entrar em cena. O semblante de cada um se tornou sério e o clima festivo dissipou-se. João sentiu o coração apertar. Ele sabia que ainda havia dúvidas a serem resolvidas e lutas pela frente. O medo do desconhecido começava a reaparecer. Como iriam lidar com os obstáculos que surgiriam? Como manter a chama acesa quando tudo parecesse desmoronar? Ele se virou para Lucas, que estava no centro do fervor, e viu ali uma determinação genuína. Seria esse espírito grupo forte o suficiente para enfrentar as tempestades que estavam por vir? E assim, enquanto os outros continuavam a discutir e planejar, João decidiu que era hora de buscar respostas. Ele precisava de uma informação crucial, uma pista que pudesse dar direção a todos aqueles sentimentos e incertezas. Precisamos de um mentor, mas quem seria? Pensou ele, um nó-se formando em sua garganta. Naquela noite, à medida que se despedia da reunião, uma única ideia começava a ecoar em sua mente. Uma luz nas sombras. Onde ficava a conexão entre eles e as oportunidades que tanto desejavam? Seria um amigo que poderia os ajudar, uma figura de autoridade ou talvez mesmo alguém que já tinha vivido a mesma realidade? Essa incerteza que pairava no ar trazia um novo desafio à vista. E assim, ele saiu, olhando para as estrelas. Sabia que a busca por um mentor era apenas o começo. O que mais essa jornada revelaria? A manhã seguinte chegou silenciosa, mas a tensão pairava no ar como uma névoa densa. João acordou com a cabeça cheia de perguntas e dúvidas. Ele se levantou e, enquanto se preparava, olhou pela janela e viu o sol emergindo no horizonte, colorindo o céu de laranja e rosa. A beleza daquela cena contrastava com a inquietude que lhe tomava o peito. Ele sabia que o encontro de ontem tinha sido apenas o primeiro passo. A euforia tinha dado lugar a uma ansiedade palpável. Como seria possível transformar todas aquelas ideias em ações concretas? O que, de fato, eles precisariam para ter sucesso? Um mentor era fundamental, mas encontrar alguém disposto a guiá-los seria uma tarefa difícil. E se essa pessoa não existisse? Com o coração acelerado, João vestiu-se e decidiu dar uma volta pelo bairro. Enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, seu olhar se deteve em um grupo de jovens fazendo arte em uma parede, suas risadas ecoando no ar. Ele parou, observando a energia daquela cena vibrante. Ali estava a essência do que eles precisavam: união, criatividade e coragem. Mas, sentindo um aperto no estômago, ele refletiu sobre a falta de recursos e apoio que enfrentariam. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Se eles não podiam esperar por um mentor, poderiam buscar alguém que já tenha enfrentado as mesmas batalhas. De quem poderiam aprender se não daqueles que conheciam a realidade do dia a dia? Quem já havia caminhado esse caminho tortuoso poderia ser a chave para que eles não se perdessem pelo mesmo labirinto. Retornando à reunião marcada para aquela noite, ele percebeu que o ar estava denso de expectativa. Todos estavam ansiosos para discutir os próximos passos. Ao entrar no salão, viu Lucas e Roberto conversando animadamente, o brilho nos olhos se destacando. Era como se a esperança estivesse se espalhando a cada momento. Pessoal, falou João, a voz firme, eu pensei sobre o que discutimos. Podemos procurar por alguém que tenha passado pela mesma luta que nós. Um ex-jovem da comunidade, alguém que superou dificuldades e fez de sua arte um meio de transformação. O que vocês acham? Os murmúrios da plateia cresceram, e ao olhar nos rostos daqueles jovens, ele percebeu que a ideia havia ressoado. Um novo nível de excitação começou a se espalhar. Entre os comentários, surgiram nomes e histórias de pessoas que poderiam ajudá-los. Um mural se formava na mente de todos, uma rede de conexões onde cada um era uma peça fundamental. No entanto,
a pequena chama da esperança começou a enfrentar ventos contrários quando uma voz tímida se levantou no fundo do salão. Era uma garota, com cabelos cacheados e olhos cheios de incerteza. E se não conseguirmos encontrar essa pessoa? Ela disse, a insegurança evidente. E se as portas se fecharem para nós? Foi como um soco no estômago de João. O medo apresentado pela jovem era o que muitos da sala estavam pensando, mas tinha medo de vocalizar. Ele também sentia esse peso e por um momento, tudo pareceu parar. A dúvida pairava no ar, trazendo um silêncio ensurdecedor. Mas então, Lucas interrompeu, a voz decidida. A verdade é que não precisamos de um único mentor. Podemos nos tornar os nossos próprios mentores, um grupo forte que se apoia, que se levanta juntos. A força está dentro de nós e não devemos subestimá-la. A paixão em suas palavras ecoou, e João sentiu um calor se espalhar pelo corpo. A determinação estava renascendo no coletivo. Mas, com isso, algo ainda mais profundo começava a se formar na mente de João. Ele tinha que agir rapidamente. O grupo estava cada vez mais próximo de uma transformação real, mas uma pergunta ainda o assombrava. Como eles fariam para unir todos e começar esse movimento? E, nesse momento de dúvida, a ideia de um grande festival cultural emerge em sua mente, um espaço onde cada história poderia ser contada, e talentos, revelados. Seria ali que eles poderiam angariar apoio, mas seria possível organizá-lo a tempo? E assim, enquanto a sala começava a fervilhar com novas ideias, o coração de João ardia com uma nova missão. O dia começou de forma frenética. João mal conseguia acompanhar a avalanche de ideias que brotavam na reunião. O entusiasmo estava palpável, e a energia pulsava como se fossem uma única entidade, um organismo vivo pulsando em busca de um propósito. Lucas, com seu jeito insistente, incentivava todos a compartilhar pensamentos, enquanto Roberto organizava a lista de possíveis colaboradores. Pessoal, começou João, tentando acalmar a euforia, precisamos focalizar na ideia do festival. Como vamos fazer? Quem vai nos ajudar? A sala ficou em silêncio por um instante, cada um absorvendo a enormidade da tarefa à frente. Foi nesse momento que Clara, a garota de cabelos cacheados, ergueu a mão novamente. Posso falar? Perguntou, com um misto de timidez e determinação. Eu conheço uma ONG aqui do bairro que se dedica à arte e cultura. Eles têm experiência em organizar eventos. Talvez possam nos dar algumas dicas ou até se envolver de verdade. A proposta de Clara ignitou uma onda de entusiasmo. João sentiu seu coração acelerar. Uma conexão real, algo concreto, parecia finalmente ao alcance. Ele olhou nos rostos de seus amigos e viu as faíscas da esperança nascendo novamente. Ótimo, Clara! Que tal você entrar em contato com eles? Sugeriu Lucas, com um sorriso largo. O grupo começou a discutir detalhes, e a sala logo se encheu com diversas vozes, ideias e sugestões. Porém, em meio à agitação, um pensamento persistente ainda batia no peito de João. E se tudo isso não fosse suficiente? Ele precisava de algo impactante. Algo que chamasse a atenção e atraísse a comunidade. Seria um festival apenas de arte ou poderiam incluir a cultura local, gastronomia, música? Enquanto a conversa continuava, o ambiente tinha ganhado vida. Risadas e gritos de animação encheram o ar. Mas já era tarde da noite, e a ansiedade começou a se infiltrar novamente nas palavras de João. Ele se levantou e pediu a palavra, chamando a atenção de todos. Eu pensei em algo, começou, hesitante. E se fizermos algo grandioso, algo que chame a atenção fora do nosso bairro? Um festival que traga pessoas de outras partes da cidade, que mostre a força da nossa comunidade. Os olhos se iluminaram, um brilho de compreensão do que estavam prestes a criar. Mas, antes que pudessem se empolgar demais, Clara fez outra pergunta que cortou a euforia momentânea. E como vamos financiar tudo isso? Não temos grana, lembram? A frase ecoou como uma pedra jogada em um lago tranquilo, causando ondas que se espalharam pela sala. O clima que estava vibrante se tornou denso novamente. João sentiu as esperanças balançarem como folhas na tempestade.
A realidade do dia a dia apertava seu coração, mas uma centelha dentro dele continuava a brilhar. Podemos procurar por patrocinadores, disse Roberto, animado. Se tivermos um bom projeto, talvez algumas empresas queiram se envolver. E podemos fazer uma vaquinha online. Os murmúrios de animação voltaram, e João sabia que cada passo era uma luta para transformar aquele sonho em realidade. Mas algo pulava em seu peito. A urgência, a necessidade de agir. Eles precisavam de um plano. Sem isso, todos poderiam se desfazer como fumaça no vento. A noite finalmente se despediu, e cada um começou a se dispersar, mas a ideia de um festival ainda pairava no ar, como um sonho prestes a ser realizado. No caminho de volta para casa, João olhou para a cidade iluminada. As luzes eram como estrelas, cada uma representando uma história, uma luta, uma vitória. Ele sorriu, determinado. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta o atormentava: como eles estariam prontos a tempo para fazer desse festival um evento memorável? E se as dificuldades fossem maiores do que imaginavam? O instinto de luta e a vontade de transformar seu projeto em realidade ferviam, mas ele havia percebido que os desafios tinham apenas começado. O que viriam a enfrentar a partir de agora tornaria tudo mais intenso. Eles precisariam encontrar seus limites, e talvez, ele ainda precisaria de um mentor. Onde procurar? Essa resposta ainda estava nas sombras, esperando para ser revelada. Quando João despertou no dia do festival, uma mistura de emoção e ansiedade pulsava em seu peito. O sol brilhava intensamente lá fora, prometendo um dia lindo. Mas ele sentia o peso das expectativas. O festival, que antes parecia um sonho promissor, agora era uma realidade palpável que exigia todo o seu empenho. Ele se vestiu rapidamente, sua mente inquieta analisando todos os detalhes organizacionais. Enquanto dirigia-se ao local, lembranças das reuniões anteriores preenchiam sua mente. Aquela sala cheia de rostos decididos, com histórias entrelaçadas, havia dado origem a algo maior. Mas, e se tudo desmoronasse? Ao chegar, o clima estava vibrante. O cheiro do café fresquinho pela manhã misturava-se à música ensaiada que ecoava em volta. João percebeu que o espaço estava se transformando. Barracas de artesanato, comida típica e até uma pequena área para apresentações estavam sendo montadas por jovens voluntários, todos envolvidos com um entusiasmo contagiante. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções. Um sorriso brotou ao ver Lucas e Roberto, com olhos brilhantes e expressões de determinação. O grupo estava unido. O festival não era apenas um evento, era um grito de esperança, um manifesto pela mudança. Ele se encontrou com Clara, que estava organizando os últimos detalhes da logística. Estamos quase prontos, João. Ela exclamou, seu entusiasmo quase saltando do corpo. As horas passaram em um piscar de olhos, e quando o sol começou a se pôr, o festival começou. Um público curioso começou a se aglomerar, e a energia era eletrizante. Risos e conversas misturavam-se ao som da música, enquanto as histórias de cada artista ressoavam no ar. João olhou em volta e viu amigos, conhecidos e até estranhos compartilhando momentos. Aquilo era evidência de que estavam criando algo verdadeiro. Mas, no desafio que era lidar com a multidão, uma dúvida invadiu sua mente. Estava se sentindo ansioso novamente. Como manter essa conexão viva? No palco, alguns jovens estavam se apresentando. Lucas, que sempre sonhou em ser músico, subiu e pegou o microfone. Seu olhar transmitia uma energia contagiante. Ele começou a tocar uma canção sobre superação, e a letra reverberou profundamente em todos ali presentes. Cada nota soava como um convite para compreender os laços que os uniam. João se abaixou para sussurrar a Roberto: isso é incrível. Mas e agora, como manter isso? Precisamos de um plano. Roberto balançou a cabeça, os olhos fixos no palco. O plano é simples, vamos nos manter juntos. É construir um movimento, João, e isso começa aqui, nesse festival. Bastou uma apresentação e as vozes começaram a se misturar com a música. Olhares se cruzavam e sorrisos surgiam, aquecendo o ambiente.
A plateia estava cada vez mais envolvida na experiência. Pela primeira vez, João sentiu que talvez estivesse no caminho certo. Uma conexão estava sendo criada. Mas enquanto a festa prosseguia, seu coração disparou ao perceber o homem de capa escura, Lucas, na plateia. Ele o observava de longe, a expressão impassível. Havia algo nele que despertava uma sensação de inquietação em João. Ele se perguntava se aquela figura misteriosa tinha um papel maior na história que estava se desenrolando. Ainda assim, a atmosfera festiva não permitia que ele se deixasse abalar. A música cresceu e as vozes dos jovens se uniram em um coro emocionante. As expressões de alegria eram contagiantes, e na vibração coletiva, João encontrou força. Vamos nos reunir, gritou Lucas para a plateia, após sua apresentação. Precisamos olhar de verdade para o que está acontecendo em nossa comunidade. Estamos todos juntos nessa. Ouvindo aquelas palavras, João percebeu que o que eles estavam criando era muito mais do que um festival. Era um novo começo. E nesse entendimento, uma onda de coragem o invadiu. Ele se aproximou do microfone, tomando sua decisão. Pessoal, sei que ainda temos muito a fazer. Este evento é apenas a semente do que podemos desenvolver juntos. Precisamos de vocês para continuar. A multidão respondeu com aplausos. Havia um entendimento crescente entre eles, e uma nova energia tomava forma. Enquanto batia palmas, algo mudou em João. Em vez de simplesmente um milionário, ele era um porta-voz, um aliado daquela juventude. Ele poderia usar sua influência e recursos para criar um espaço onde as vozes individuais se unissem. Quando a apresentação terminou, a multidão se dispersou lentamente, mas o espírito do festival ficou. João caminhou até Lucas, determinado a entender o que aquele homem tinha a lhe dizer. Você, Lucas, começou João, mas Lucas interrompeu, a sinceridade brilhando em seus olhos. João, o que você está fazendo é importante. Mas você precisa estar preparado para o que vem pela frente. Você realmente quer se conectar? Então, escute as vozes que estão ao seu redor. Se importe. Aquelas palavras eram mais do que conselhos. Eram um desafio. João acenou. Estou ouvindo, Lucas. E quero mais, quero agir. Vamos trabalhar juntos. Ao olhar ao redor, viu não apenas a comunidade que levantava, mas as vidas que estavam prestes a mudar. Um futuro radiante começava a se desenhar, e a convicção dentro dele estava mais viva do que nunca. Determinado, João virou-se para ver todos os rostos ali. Ele respirou fundo, sentindo a responsabilidade aquecer seu coração. A jornada ainda estava apenas começando, mas agora ele sabia, havia uma conexão a ser cultivada. E assim, aquele festival se tornava não somente um evento, mas o início de uma transformação que se alastraria por muitas vidas. Uma nova era estava surgindo para eles, pulsante e cheia de possibilidades. E, em meio a tudo isso, a história de João, do milionário que se disfarçou de segurança, tornava-se uma fábula de transformação e coragem, onde cada passo contava. Ele não apenas se despediu de sua antiga vida, ele aprendeu que, ao voltar às suas raízes, encontrou não apenas o perdão, mas um propósito que agora pulsava vibrante em seu coração. Agora, dirija-se à sua história e faça parte dela. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude-nos a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.